Começar com a apresentação. Oh, não. Tá bom Sim. então. Senhor É... Tabosa, quem é você? O que Bom, que você faz da vida? Quais são seus certo. sonhos? Qual foi sua maior decepção? Tá, a decepção é que o frame ficou errado ali, tá cortando a apresentação. Mas. Bom, sou Bruno Tabosa. Trabalho com desenvolvimento de jogos já tem alguns anos e como programador um pouco antes disso. E. E é isso. Atualmente trabalho como produtor de jogos. Ah, Trabalho na Pulga, uma empresa de outsourcing de arte para jogos. E sobre eu é basicamente isso. Ivan, dá um resumão aí, que aí depois eu continuo. Ah, tá bom pra caramba aí. Muito bom. Oi, Bruno. O... Vamos lá. Cara, eu sempre sou ruim nessa parte de apresentação, que é estranho falar sobre mim sempre. Dá um Mas, super resumo aí que tá bom. cara, eu me formei em games, acho que vai fazer já 6, 8 anos. Eu nem lembro mais, sinceramente. E eu sempre estive na indústria de jogos, né? Sempre fiquei trabalhando uma coisa ou outra nela. Pulei bastante de área, fiz bastante coisinha diferente, o que me deu uma visão bem legal. Foi bem bacana poder opinar sobre campos diferentes e ter uma visão deles, nem que seja superficial. Mas hoje eu também tô como produtor na Pulga. O Bruno já explicou o que é, eu não vou me repetir aí com ele. Mas além disso, eu já trabalhei em produção de eventos de jogos, já trabalhei que há de jogos e também marketing mobile para jogos. Então, pô, meu, pulei aí nas áreas, bem bacana tudo. Rodou. E é isso. Esse é o grande resumo no momento. Perfeito. Bom, então, o que é isso que a gente tá fazendo? A gente sempre teve muitas conversas durante o trabalho, que meu chefe não escuta. A gente sempre conversa muito sobre jogos, indústria, enfim, sobre tudo relacionado a jogos. E às vezes até coisas mais nada a ver também. E a gente sempre gostava muito dessas conversas, sendo que por estar no trabalho, a gente nem sempre poderia ir até onde a gente queria e etc. A gente sempre tinha que sair correndo para resolver alguma outra coisa. E aí, esses dias foi dando vontade de fazer isso. Fazer podcast, live, conversando. Tanto sobre jogos mesmo, só jogos sobre jogos, e também sobre a indústria. É uma coisa que eu acho que é sempre legal conversar. Principalmente notícias sobre a indústria num panorama maior. Ainda mais depois que foi começando a surgir essas coisas de NFT e etc. Acho que é tipo sempre bom a gente trazer todos os lados de uma tecnologia ou de coisas dos jogos. Só um exemplo, a gente não vai falar necessariamente sobre NFT hoje, mas enfim. E. Basicamente foi essa a ideia que eu tive. E chamei meus coleguinhas produtores, que hoje. Ivan, que tá aqui representando. E. E é isso. Então a ideia é falar sobre jogos e sobre coisas da indústria de jogos no geral. Sim, tô como produtor também. Vim da área de programação, sou formado em ciência da computação, mas fiz essa transição para produtor já. Oficialmente tem um ano e um mês, um ano, que eu trabalho como produtor na Pulga. E antes disso eu tava como programador, mas fazia coisas, atividades similares. E aí foi quando eu fiz, não, acho que realmente eu quero ser produtor mesmo. Um detalhe interessante aí para complementar disso, mas nós entramos mais ou menos juntos na Pulga nesse período, então nós começamos essa jornada aí mais ou menos paralelo. Sim, verdade. E foi muito desafio que a gente foi aprendendo, foi superando junto, foi bem legal. Bruno aí, se não fosse ele, acho que eu também ia ter dado aquelas surtadas em alguns momentos. Meu cabelo que já tá indo embora ia cair mais ainda. Acelerar o processo. O meu que começou a cair, mas já tô resolvendo isso. E Mas eu a gente começou próximo acho que vale tocar um pouquinho nisso, né, cara? do que? De também do que é o produtor e o que a gente faz. E eu acho que acabei cortando você com isso, mas segue aí. Problema de Não, assíncrono é isso. não, podemos ir. Eu só fiquei na dúvida do que você queria. Então, Lindo POC aqui. aqui. Então tá. Beautiful, very big. Ah, meu Deus. O texto ficou todo errado. O que é pra. Pronto. Bom, tá. Essa pergunta é muito difícil. Porque Uhum. produtor significa muitas coisas em cada lugar significa uma coisa diferente. Mas eu acho que a versão mais resumida e mais genérica é uma pessoa que vai facilitar a produção ou desenvolvimento de alguma coisa.
meio que a pessoa que faz acontecer. O que faz acontecer, no caso, não é que faz. É só que faz... que garante que todas as partes envolvidas estão acompanhando aquele projeto. Normalmente para projeto, porque é um esforço, né, determinado por um momento específico, mas serve para qualquer atuação, qualquer projeto, atividade, etc. Então o nosso papel é basicamente esse. A estrutura da empresa de jogos ela é bem variada, principalmente quando você fala de outsource, que é você estar lidando com clientes também. Então o nosso papel principalmente, basicamente, juntar todas as partes. Então se tem uma informação que o cliente trouxe que o time de desenvolvimento precisa saber, a gente precisa garantir que o time está sabendo dessa informação. E, consequentemente, o líder de área, o gerente, o diretor, o comercial, enfim, qualquer informação que surja no projeto, a gente tem que garantir que todas as pessoas que precisem daquela informação vão receber aquela informação. Então, a forma mais genérica, mais simples de falar o que é um produtor, acho que seria isso. E, obviamente, que tem muitas outras questões nisso tudo. Então, por exemplo, eu vim da área de desenvolvimento de jogos, Ivan também, então isso é bem comum. Porque quando você está lidando com várias áreas, é interessante que você tenha um conhecimento técnico também. Para você poder filtrar e poder fazer as perguntas certas também. Tanto para o cliente quanto para a equipe de desenvolvimento. Sobre isso, tem uma lição que foi dada. Minha voz foi embora agora, hein? Tem uma lição que me foi dada que foi muito legal. Que é... quando você está trabalhando com várias pessoas... nunca assuma maldade de alguém também nelas. Muitas vezes ela só não tem informação. Ou às vezes ela fez a pergunta errada achando que tinha feito a certa. Essas coisas são muito comuns. Então, o produtor tá lá pra também saber essas coisas e tentar ajudar a chegar na conclusão certa. Se vocês forem ver em jogo no todo, vocês vão ver que tem o produtor e o produtor tem vários produtores embaixo dele. Porque quanto maior o projeto, também mais gente precisa pra unificar isso. É um cargo bastante social quando você para pra pensar. E é bem importante isso também dele. Tem muito conhecimento técnico, sem dúvida, mas bastante social porque você trabalha pra ajudar pessoas. Esse é o seu grande foco. Não, tô que assim, a primeira coisa que me vem à mente é realmente comunicação. Quando se fala de produtor. Tem uma parte de conhecimento técnico que é pra, tipo, melhorar essa comunicação. Mas é principalmente a comunicação. Se você não tem o conhecimento técnico, você pode ir adquirindo com o tempo... Ou você tem alguém que vai lhe ajudar com isso e vai resolver essa parte. Mas sem dúvida é a comunicação. Então, bom, dito que é produtor, acho que a gente pode começar a abordar uns temas mais específicos. Ou se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode falar aí no chat, que eu tô acompanhando. Ivan, por favor, acompanha também. Mas eu não sei ler, cara. Ah, não. Mas comunicação, cara. Comunicação é uma base de áudio do WhatsApp. Já rolou. Sim. E é bom que tá falando um negócio que nada a ver, uns vídeos de Elden Ring rolando, né? Bom, obviamente Elden Ring é um dos jogos que eu separei aqui pra falar hoje, porque, né? Elden Ring é basicamente o que eu tenho jogado. Eu vou sugerir, não abra por ele. Vai pelo Evil Genius. Evil Genius, tudo bem, vamos lá. Se quiser começar aí. Importante aqui, peraí. Pronto. Agora sim. Peraí. Cara, essa tagzinha aqui é mágica. No commentary. O Evil Genius, nossa. Como começar a falar dele? Porque o Bruno que sugeriu isso. Porque pra ele é bem importante isso aí. Mas Evil Genius é uma franquia, cara, que é velha. Sinceramente. Ela já tem aí uns 10 anos nas costas, se eu não me engano. E eu falo isso porque eu jogava quando era bem criança. Tipo, eu devia ter uns 14, 13 anos. E o jogo... Faz tempo. Pra quem não sabe, eu não vou falar a minha idade. Nunca se pergunta a idade de uma pessoa, seus grosseiros. Não, 29. E eu tenho que lembrar ainda por cima. O que rola do Evil Genius e por que ele é tão legal? Ele é muito legal. Porque o jogo começou pra ser uma sátira de filmes de espião, né? Filmes de ação, espião, que tem sempre aquele grande vilão que quer dominar o mundo. E isso aí tem conteúdo pra caramba quando você parar pra pensar. Cara, quanto filme não tem uma abordagem tão simples dessa? Um vilão tão caricaturesco, assim,
que é ótimo pra você fazer uma sátira, uma zoeira, o que for. E o Evil Genius começou assim. O que, tipo, ele montou um jogo que é base building, você monta a sua base e enche de armadilha, que também é o grande estereótipo de vilões de filme, assim. Tem os seus henchmen que você manda pra morrer porque eles são totalmente dispensáveis, assim, pode morrer, pega outro, tu acha na rua. É. Então ele capitaliza muito bem tudo isso e faz um jogo que é divertido, é tático e também relaxante em boa parte. Porque, tipo, ele não te pressiona muito, não é um jogo que você fica super desesperado, tipo, nossa, eu tenho que montar senão eu vou perder. É muito difícil você entrar numa espiral que você vai efetivamente perder. É. E o primeiro foi bem bom nisso. E aí eles ficaram indo e vindo falando de sequência, né? Só que eu não lembro o que foi que rolou originalmente, se não me engano o estúdio faliu. E aí, pra quem acompanha de jogos, cara, quando um estúdio fale, a propriedade intelectual dele fica no limbo por sabe-se lá quanto tempo. Porque os caras têm que achar com quem tá, quem tem o direito, tem que adquirir ele, conseguir fazer negociação pra isso, passar para outro estúdio, e aí começar a produção. Aí nesse processo, que demora tanto, às vezes acontece do estúdio que tá adquirindo ser adquirido. Ou ir à falência. Então, tipo, muita coisa rola que faz com que as propriedades intelectuais fiquem mofando por muito tempo. O que é uma tragédia aí pra isso. E aí demorou, mas saiu aí o Evil Genius 2, que eu recomendei muito pro Bruno, porque foi muito legal na época que eu jogava e joguei ele. Ele tem suas falhas, ao meu ver. Eu acho que nenhum jogo é perfeito, e as falhas dele especialmente são coisas que dá uma desanimadinha vez ou outra. Mas é um bom jogo. Quem for jogar ele vai tirar muito proveito, vai se divertir. E eles pegaram tudo que tinha no primeiro e melhoraram em boa parte, assim. A experiência dele ficou bem mais interessante, a pesquisa dele ficou mais confiável. Tipo, tá aparecendo aí por isso que eu tô comentando do vídeo. Porque pra quem não sabe, no primeiro sua pesquisa era meio que boa sorte. Você tem que ter os seus cientistas e eles vão ficar andando pela sua base buscando alguma coisa que pode talvez dar algum resultado. E aí depois, quando eles pegarem isso, você tem que fazer a pesquisa usando o equipamento certo. Porque se você fizer no errado, a pesquisa foi pro saco o dinheiro também. Nossa. Então você tem que esperar ele conseguir aquilo de novo pra pesquisar de novo e tentar conseguir o certo. Acho Então era um que eu não joguei processo. então. Não, isso não era o fim do mundo porque você deixava em segundo plano. E a pesquisa não era essencial pro seu avanço. Mas ele trazia coisas bem bacanas, assim, pra você melhorar a sua base, ela ficar mais otimizada. Como eu falei, é muito difícil você entrar numa espiral que você vai perder. Sim. Isso aí, então, era só uma coisa que... Ah, deu ruim, pô, chatão. E você segue sua vida. Aí o Evil Genius 2 tornou ela mais confiável, né? Agora tem um sistema mais controlado, é só mais tempo. É bacana. Falei, melhoraram muita coisa. O humor, a arte, eu acho que eles pegaram um point, assim, eu fiquei com um pouco de medo porque o primeiro é bem estilizado pra o estilo de arte dos filmes do Bond. Que era tipo uns negócios meio pontudo, mas ainda tinha um pouquinho de volume. Aí o 2 conseguiu fazer uma adaptação bem bacana que não perdeu o charme que tinha o primeiro. Nossa, a arte do jogo é muito boa. É, tipo... Ela foi muito bem trabalhada, muito bem pesquisada. Bom, mas antes da gente começar a falar sobre o jogo em si, o que é o jogo? Ele é um jogo de gerenciamento de recursos, um city building, só que você não está construindo cidades, você está construindo a sua lair, como seu calabouço, sua base secreta, vilanesca, onde você vai planejar para dominar o mundo. E você vai construir essa base e tudo que a base precisa. Então, se você vai fazer um centro de pesquisa, você precisa ter energia na sua base. E se você tem energia e pesquisa, você tem pessoas para trabalhar e construir. Então, você tem que fazer os dormitórios. Então, se você tem pessoas que estão dormindo e trabalhando lá, você precisa ter refeitório. E aí você precisa construir todas essas construções, essas salas, para você poder manter sua lair funcionando, sua base funcionando. E aí tem tanto, tipo, salas que você usa pra, por exemplo, ir atrás do seu sonho de dominação mundial, quanto salas só de apoio que você precisa pra poder manter os seus minions trabalhando e pesquisando. O funcionamento da base, né, no todo. Isso. E aí é isso. É um jogo de gerenciamento de recursos. Você não controla as unidades individuais, você controla algumas unidades específicas só. O resto é, tipo, a inteligência artificial que vai controlando de acordo com a necessidade. E... Bom, o jogo é basicamente isso.
Então ele tem dois momentos principais. Ele tem a parte que você tá construindo a sua base, que aí você tá escavando lá a caverna pra poder determinar onde vai ficar cada sala. E todo vilão precisa de dinheiro pra poder construir essas bases, como tá mostrando no vídeo agora. E aí como você consegue esse dinheiro? Você tem as missões no mapa mundi, as missões mundiais, que aí você vai mandar algum grupo de lacaios específicos realizar alguma missão pra poder roubar dinheiro. E aí você vai ganhar dinheiro pra poder aumentar a sua base. Só que, como todo vilão, ele está sendo investigado por várias polícias do mundo todo e agências de inteligência. Então, quanto mais missões você vai fazendo, mais você é procurado. E aí, sua base vai começar a receber invasão de agentes, de espiões, até de polícia mesmo, que tem vários confrontos. E outro aspecto interessante do jogo também é o treinamento de minions, que você vai tendo trabalhos especializados, você precisa fazer uma sala de treinamento para isso. E esse é o base do jogo. Aí, como o Ivan falou, é um jogo bem antigo, o primeiro, que ele jogou muito tempo atrás mesmo, quando eu tinha 14 anos, muito tempo. E aí lançaram dois recentemente. Recentemente eu acho que vai fazer uns 6 meses, talvez, 8 meses. Não, acho que é um pouco mais até. Acho que já faz um ano se bobear. É que no final do trailer botou ali 21. Verdade, março de 2021. Vai fazer um ano já. E tá saindo alguns DLCs pra eles, algumas expansões de conteúdo. Mas, e aí uma coisa muito interessante do jogo, ele está no Game Pass. Então se você assina, ele tá de graça pra você. O jogo base só. E que foi só o que eu joguei, né? Jogue. Enfim. Muito recomendo. Ele é muito bom. Eu achei que ele ia ser um joguinho que eu ia ficar escutando um podcast ou uma música e ficar jogando. Mas acabou que não rolou. Eu preferia ficar realmente só focado nele. Porque ele não é um jogo que te dá muita pressão de você jogar, tipo... Como eu tava falando, dificilmente você vai entrar numa espiral que você vai perder o jogo. Perder total. Mas eu ficava muito concentrado, assim, no jogo, no que eu tinha que fazer. E aí você às vezes tá fazendo expansão na sua base que você precisa, aí você fica sem dinheiro. Aí você tem que correr no mapa mundi pra fazer algumas missões, pra conseguir ganhar dinheiro, etc. Então, assim, eu acabava ficando bem focado nele. E o áudio do jogo é até bem bom, assim. Ele tem umas musiquinhas bem boas e... O barulho trabalhando assim é um jogo bem relaxante. Acho que vale muito a pena jogar, é um bom jogo de gerenciamento. Aí, como eu tava falando pro Ivan mais cedo, eu sempre gostei de jogo de gerenciamento de base, mas eu acho que eu nunca viciei muito em um. Gosto de jogos de estratégia em tempo real, mas enfim, é um pouco diferente. Mas eu nunca tinha viciado num jogo de gerenciamento, por exemplo, o Frostpunk. Eu achei, tipo, o jogo incrível, mas eu não viciei nele. Joguei, sei lá, algumas campanhas assim, de 4, 5 horas, alguns mapas, e parava toda vez. Mas Vivid Genius me fez, tipo, jogar um mapa de 8 horas. Eu fiz, ok, agora eu tô entendendo o jogo, vou recomeçar no difícil. E jogava 8 horas e fiz, acho que eu vou recomeçar com outro vilão. E ficava nessa espiral, assim. Eu acho que eu devo ter, tipo, por baixo, assim, bem umas 20 horas de jogo. Por baixo, assim. E que pra mim é muito, tá? Eu, normalmente eu não jogo muita coisa por muito tempo, não. Pixelring. Manda ver, compre. Você vai me ouvir falar muito mais todo dia. Vivid Genius? Mas Game pega. Pass, cara. Se no Game Pass. Aproveita aí o Game Pass pra quem curte. Joga um pouquinho, vê se é pra você. Porque, como o Bruno falou, ele é um negócio que você vai ter vontade de recomeçar porque você sabe mais e quer agora fazer de forma melhor e otimizar. Ele só tem um probleminha que impacta um pouquinho essa replayability, que é... Eu não sei o que levou a essa decisão deles, porque parece muito preguiça, ao mesmo tempo que não. Mas você tem a história principal de cada Evil Genius, tem 4 deles. 2 deles são personagens que eram do primeiro. O Maximilian, ele era um Evil Genius no primeiro. E o Red Ivan, que ele era um henchman. Henchman é o seu lacaio, é o cara que trabalhava contigo. E é tipo aqueles cara mais fodão que tem do lado de todo vilão, que é o que vai pras missões especiais. E o Red Ivan era esse e virou um Evil Genius também. E aí tem mais 2 que são novos do jogo. Daí beleza. O problema é que eles têm a missão principal que vai seguindo, e tem várias side missions no jogo, várias, que vai explorando os personagens, outras narrativas. E é bem legal, porque cada personagem tem sua própria personalidade. Cada um tem como objetivo construir seu próprio aparelho de domínio mundial. Então, tipo, eles têm os seus objetivos e sua personalidade. E aí é muito chato e desconfortável você pegar e... Todas as side missions, tudo é dublado nesse jogo. Todos os negócios dublados.
E todas as side missions, o seu Evil Genius usa o mesmo diálogo do outro. Só a história principal muda. Então o negócio você fica... Por quê? Sabe? É um reuso tão estranho. Porque você chamou o cara pra dublar. Você poderia ter muito fácil feito outro diálogo, assim, que seria mais interessante pra ele, pelo menos. Mas não, é exatamente linha por linha. É muito... Os diálogos normalmente são entre seu personagem, né, o Evil Genius, e algum lacaio. Normalmente, acho que varia um pouco qual lacaio que você tá falando, mas enfim, é entre seu vilão e o lacaio. E o diálogo dos dois são iguais. E tipo, dava pra ser um diálogo diferente, mesmo que seja só de um lado. Dava pra fazer um roteiro que ainda encaixasse. Porque poderia só adicionar um pouco de personalidade, sabe? Tipo, porque cada vilão tem uma personalidade diferente. Um é o vilão mais caricato, mais genérico. Tudo bem, não tem tanta personalidade aí. Tudo bem, ele é baixinho, então talvez seja uma personalidade porque ele é bem caricato. Mas aí tem um outro que é tipo... Maximilian. É o clássico Evil Dr. Evil. Só faltava ele pôr um mindinho assim na boca. E na verdade, se você prestar atenção, o cursor do jogo é um mindinho. Com uma unha de ouro. Não é meu personagem principal, não. Eu fiz no tutorial só, mas eu acabei depois jogando com outro personagem, que é a cientista, e tem outra que é uma ex-espiã. Então, assim, dava pra adicionar um pouco de personalidade nas falas, sem nem precisar mudar a fala do outro interlocutor do diálogo, né? Do Minion. Então, tipo assim, é por isso que é tão estranho. Porque é tipo, pô, era tão fácil de mudar. Já tava fazendo a dublagem. Só lembrar da dublagem 24 horas antes do lançamento. É quase isso, porque foi só o tempo de... Tipo, demitiram o roteirista e esqueceram que precisava de novos textos, porque é muito igual ao texto, velho, não faz sentido. Assim, isso é bem pequeno, tá, pro restante do jogo, mas... Até porque, assim, depois de um certo tempo eu começo a pular os diálogos, assim, me julguem. Mas... É tipo assim, por quê? Era algo que parecia ser tão pouco esforço. Acho que... E relativo, você já tá... Porque o mais difícil é isso, conseguir o dublador e ter ele lá. Gravar as vozes e tudo, que isso é um rolê, né? É sempre complicado. E aí você chama os caras pra gravar exatamente a mesma linha de diálogo que os outros gravaram. Pô, meu. A parte difícil você já fez. A parte que seria relativamente mais fácil, assim, que daria pra fazer com mais flexibilidade, não. Acho que o roteirista tava de férias. Eita, pô. Deixa quieto. Esse aí você não ia. Você não ia... Pra quem não tá vendo o chat aqui, o Pixel tá falando: jogo de Tower Defense eu cago pra história, me deixa destruir. Mas o objetivo desse jogo é destruir o mundo. E você vai. O elemento Tower Defense que ele tem é pôr as armadilhas pra parar os agentes de entrarem na sua base e destruírem ela. E o jogo tem muita coisa assim pra incentivar você a pôr essas armadilhas, porque elas são muito divertidas também. As armadilhas são puro humor. Eu tava fazendo um run que eu tava fazendo 0 pesquisa de armadilhas. Porque no começo você não precisa. Normalmente só os seus seguranças já são o suficiente pra segurar toda e qualquer invasão que você possa ter. Só que aí chegou um momento que, tipo assim, ia ter invasões de personagens muito fortes. E assim as armadilhas tava gerando um problema muito grande de infraestrutura na minha base. Que eu treinava, sabe, tipo, 20 seguranças, sendo 10 mercenários e outros 10 artistas marciais, que vai ter nas especializações dos treinamentos. E aí, só que os inimigos eram muito fortes. Então eles matavam toda a minha equipe de segurança e mais, tipo, boa parte dos meus lacaios normais. E aí toda vez que tinha uma invasão dessa, era um sofrimento ter que treinar tudo de novo. E foi aí que eu fiz, a armadilha tem um propósito importante no jogo, além de ser divertido. A armadilha vai desgastando os inimigos, né? Então quando eles entram na sua base e você precisa realmente lutar contra eles, eles já vão estar com bem menos vida, ou seja, vai morrer menos gente. Vai gerar menos custo, que é isso que importa para um vilão. Sim. E aí eu acho que o grande ponto aí do Evil Genius, que eu gostaria de dar o maior mérito assim pra eles, é muito difícil você fazer uma continuação boa de uma franquia, cara. É complicadíssimo fazer certo. E eu acho, enquanto que tem espaço pra melhora no jogo, é bom. É uma ótima continuação. O jogo é muito bom. Nota 10 aí, pessoal. Vai, 9. Pelos diálogos. Eu vim jogar ele já recentemente, quando ele saiu no Game Pass, finalzinho do ano passado, talvez em novembro.
E aí eu não... Enfim, aí depois que eu fui consumir conteúdo do jogo e etc, aí foi que eu vi que teve muito patch de balanceamento. No começo ele veio meio quebrado assim em questão de balanceamento. Principalmente a questão de dinheiro que você precisava gastar, quanto você recebia fazendo as missões no mapa mundi, né? Mas sim, Quando é um jogo lançou. muito bom. Hoje em dia ele tá bem redondinho. Pega, joga, você vai gastar umas boas horinhas no jogo aí. Pixel se tira sarro, mas muitos corpos pra enterrar um problema de infraestrutura nesse jogo também. Sim. Aí você não enterra os corpos, você queima eles, porque, né, poupa espaço. Vamos ser conscientes aí com o meio ambiente. É muito verso. Aí você precisa queimar isso no incinerador. E aí você precisa ter vários incineradores, porque fica uma fila, literalmente, de pessoas pra queimar o corpo. Fora que fica um monte de corpo no chão, e isso acaba com a moral da sua equipe. Então eles vão ficar insatisfeitos, e eles podem deserdar e até te trair de certa forma. Eles roubam dinheiro do cofre e tentam fugir. Review no Glassdoor, 0 de 10. Saí da empresa, deixaram o cadáver decompondo na frente do refeitório, cara. Nunca tiraram ele de lá. Porra. O problema era que é no refeitório. Salário recebido, 0. Nossa, inclusive isso é uma mecânica que a primeira vez que eu vi eu achei, nossa, isso é meio brutal. O jogo é uma sátira de super vilões, mas você continua sendo super vilão. Então se a moral de um lugar tá muito baixa, você pode chegar lá com seu super vilão e literalmente matar um dos seus lacaios. E aí vai aumentar a moral de todo mundo, porque vai ficar todo mundo com medo de você. Vai todo mundo trabalhar super bem naquela área. E aí, tipo, essa área não é nem um pouco caricata. O vilão puxa uma arma, principalmente o vilão que eu tava, o Maximilian, quando eu fiz isso. Ele realmente puxa uma arma e dá um tiro. Eu fico, nossa, ok. Isso foi um pouco distoante do resto do tom do jogo. Ele muda. Eu não sei se você jogou até esse ponto. Spoilerzinho pra quem for jogar. Depois de um ponto do jogo, ele muda a arma dele. Ah, faz sentido. A arma dele vira uma arma que transforma o cara em ouro. Porque o Maximilian é obcecado em ouro. Ele é obcecado em ouro. E ele quer literalmente transformar o mundo em ouro. Esse é o objetivo dele. Então ele chega nos carinha, tá lá o cara fazer trabalho, em vez de executar, ele transforma numa estátua. Que você pode vender, ou pode pôr em algum lugar. No jogo você tem a missão principal, aí você vai tendo missões secundárias pra liberar novas coisas pra sua base. E você ainda tem um outro tipo de missão, que é só pra coletar saques. Que é tipo assim, você vai roubar... Eu acho que era a Carta de Independência dos Estados Unidos. Você vai roubar só pra ter, porque enfim, você quer colecionar essa obra de arte. Aí tem também um porquinho de cofre que você pode usar. E ele realmente funciona como um cofre no jogo. Você pode... Ele aumenta a quantidade de dinheiro que você pode ter guardado na sua base. Então, tipo, o jogo é bem completo. Eu confesso que eu ignorava essas missões, que isso adicionava uma dificuldade, enfim. O porco voador. Mas é muito bom. Um dia eu vou recomeçar e vou fazer todas as missões de saques. Porque, inclusive, é um subjogo que tem pra se você quiser pegar todas. Porque algumas dessas missões só aparecem em momentos muito específicos do jogo. Então, tipo, você tá no segundo capítulo e alguma coisa da sua base pegou fogo. Aí vai aparecer uma missão especial pra você pegar algum item de saque. Então, e aí tem umas... Não, eu ia falar só que tem humor aí também nesses saques aí, porque tem umas coisas bem absurdas que pode vir. Como ele falou, desde um porquinho gigante, que é um cofrinho de porquinho gigante, até um porquinho que é um porquinho voador, porque você vai atrás do rumor de que um porco voador foi criado. E aí você pega o porco voador, e o porco voador é só um brinquedo de criança que é um porquinho com asa. Aí os seus minions ficam lá no brinquedinho balançando, aqueles brinquedinhos de parquinho que tem uma molinha embaixo. E tem toda uma questão da infraestrutura da base que você tem que construir, que é tipo lazer também dos seus lacaios, precisam descansar. E esse porquinho funciona como uma dessas ferramentas para eles descansarem. Então eles saem mais descansados, mais felizes quando eles saem do porquinho voador. Inclusive tem vídeos no YouTube de tipo fazendo um ranking de todos esses itens de saque por utilidade. Um outro defeito do jogo. Tem muito item que ele diz que dá um benefício e não dá. A minha sorte bugs. É que eu nunca... mas... Cara, tem um ano do lançamento, velho. Tá lá no item. Aumenta a velocidade que os minions se recuperam enquanto descansam. E não funciona. É tipo... Eu não sei se foi alguma coisa que deu errado na discussão entre eles. Porque, de fato, isso é uma coisa que seria fácil deles levarem tempo pra ajeitar, né? Chegou... Quando eu trabalhava de QA, isso era uma coisa que era bem rápido de resolver, só dependia da pessoa ter tempo pra resolver isso. E aí, normalmente, ele pegava e resolvia um monte deles numa tacada, porque é texto. Você pega o texto, ajeita, põe pra atualizar no patch. E vai lá.
Se for só isso. Porque tava lá no item dizendo o benefício dele, mas na verdade não fazia muito benefício. Depois que eu vi isso, eu comecei a usar os itens. Aí, enfim, eu comecei a ver um monte de vídeo no YouTube. Inclusive tem altas dicas de como você configurar a sua lair pra ser mais otimizada. E aí tinha um vídeo que era testando todos esses itens que dizia que dava algum benefício e não dava. E eu fiquei muito, porra, por que, cara? Um ano de lançamento e um bug desse. Demora alguns desses, cara. Eu não sei qual é o processo de patch, mas às vezes pode ser a plataforma também. É. Eu lembro. Não sei se você ouviu falar de um jogo chamado Payday 2. Ele é um jogo de assalto a banco e tudo. E é muito bom. Teve umas controvérsias com a empresa aí, bem grande. Hoje eles estão de voltas nos trilhos, parece que se ajeitaram de vez, o que é legal. Mas, pra quem não sabe, o problema principal deles, que é o que mais me dói, porque afeta jogador que não tem nada a ver. Eles têm as versões de plataforma diferentes. E a versão de Xbox, basicamente, eles não atualizam nunca. Não manda os DLCs, não manda os negócios novos. E eles falam que isso é porque a Xbox é extremamente chata com as atualizações que eles podem fazer. Então eles fazem, tipo, uma ou outra atualização ao ponto de que eles chegam e falam, vamos deixar, e vai deixando. Porque e eu já ouvi de outros estúdios que atualizar o jogo no Xbox é rolê. Não sei se é o que é da política do Xbox, o que eles fazem, que eles falam, não dá pra atualizar assim quando você quiser. Tem que ser sob nossos termos. Eu trabalhei um pouco num projeto que tava live em todas as plataformas, se você puder imaginar. Mas eu trabalhei bem pouco, então assim, eu não tive nenhum tipo de experiência desse tipo, não. Normalmente a gente mandava todos os patches e a publisher lidava com deploy, etc. Mas eu nunca... Não lembro de ter problema de sincronização, não. Bom, mas enfim, também tem que ver qual tipo de conteúdo, né? Acho que o principal é porque também é port, né? Port o pessoal imagina que é fácil, mas é mó rolê você ajustar de uma plataforma pra outra, gente. Muita gente tá aqui e imagina que já tenha uma noção disso. Mas não é só você pegar e mover pra outro negócio. Enquanto que de fato é um software de computador, softwares não são feitos iguais. E hardwares também não são. Você fazer essas adaptações dá rolê. E é por isso que eu vou usar isso até como um gancho pra puxar do outro jogo que o Bruno tá querendo dizer, e eu também quero entrar em detalhes dele. Que o Elden Ring, quando ele lançou, em tudo tá funcionando bem, menos o PC. Ele funcionava, jogava, mas... Cara, ele tava com severos problemas de performance pra PCs que eram mais ok, sabe? PCs que rodariam ele em 60 FPS e estavam rodando com 30 ou menos. E eu faço até um adendo, tá? Qualquer PC tinha problema. Vi relatos de gente que tinha, tipo assim... Gente que trabalha com edição de vídeo, tinha 3080, era 3090... Processador bom e tal, e tinha problemas de queda de frame. Rodava nos 60, porque também uma máquina dessa vai rodar nos 60, que o jogo é travado a 60, mas ainda assim tinha problemas de stuttering, aquelas travadinhas que dava. Então, tipo... Apesar disso, Elden Ring é um jogo bom, tá? Não Tá tô jogando? dizendo que é ruim. Eu acompanho o pessoal, tô vendo. Porque eu tentei jogar o Dark Souls, o primeiro. Meu Deus, tá Mas eu acelerado, cometi o grande erro de jogar o carinha lá. Super rápido. Eu acelerei no outro, que é um jogo de estratégia devagar, e ficou no Elden Ring. Joguei o Dark Souls o primeiro. E até que tava legal jogar. O problema era que eu joguei no teclado. Quem jogou o Dark Souls de PC no teclado, cara, é horrível. O mapeamento das teclas é uma coisa que não faz sentido. E ele não foi pensado pra PC. Aparentemente, assim, nada do mapeamento dele foi ajeitado, tudo. Não sei hoje como é que tá. Mas quando eu joguei foi insuportável. Era tipo, WSD anda, beleza. Eu controlo a câmera no mouse. Só que pra eu rolar eu tenho que apertar o J. E ao mesmo tempo pra usar a poção eu tenho que apertar o Ctrl. Mas pra usar a magia é o Ctrl K. E é uma coisa que tipo, cara, não dá. Sua mão fica pra tudo quanto é canto. Fica muito desconfortável jogar. E aí eu meio que dei uma broxaria por isso. Fiquei tipo, não ficou legal. Mas eu tô muito curioso do Elden Ring, de jogar ele, porque eu tô vendo o pessoal jogando. Especialmente a parte co-op, porque desde que eu vi que o Dark Souls 2 tinha co-op, eu falei, pô, eu acho que com outra pessoa eu encaro o tranco. Mas né,
Não vou. Só um comentário aqui, tá falando aí do mouse e teclado, e a Ring tá falando que é controle, a Ring, ó, Pixel Ring tá falando que é controle, que no mouse é muito ruim. Eu estou jogando a Ring e estou jogando no mouse e teclado. E tô curtindo. Tem problemas, tinha muito problema com o hotkey, mas ele deixou eu remapear os principais problemas. E tá bem de boa, tá bem jogável. Inclusive, aí já para um outro problema do jogo, que tá sendo melhor, o lock de target nele, às vezes é meio ruim. Tipo, eu tava até contando pro Pixel Ring essa semana. Eu tava, tipo, a cavalo, fugindo de um boss lá. E eu tava no meio de uma luta. No boss não, né? Do inimigo normal. A cavalo. E aí eu apertei o botão de lock target pra dar lock no boss, que eu estava no meio do combate. E ele deu lock num lobo que tava, tipo, a 3 km de distância dormindo. E ele... A câmera do cavalo é meio estranha. Quando você loca, todo momento que você faz é com base nesse lock que você fez. E eu morri. Porque ele locou num alvo que eu não queria, botei pra desviar, não consegui desviar e levei uma lapada. Então, tipo, o jogo tem um probleminha de câmera e etc. Mas voltando ao mouse e teclado, o mouse me permite mexer a câmera rápido. Às vezes eu quero olhar quem é que tá me perseguindo e olhar pra frente, porque senão você vai bater em algum canto e vai morrer. E então o mouse, tô gostando. Depois que eu fiz o bind das teclas de itens pros numéricos, né, 1, 2, 3, 4 em cima do WSD, aí tá rolando bem de boa no mouse e teclado. E outra coisa também, que o meu controle tava com drift. Aí eu nem tentei jogar de controle, porque tava muito ruim. Aí complica. Drift é um inferno de qualquer controle. Era drift na câmera. E tipo, a câmera do jogo às vezes já é meio falha. E na câmera ainda mais, dando drift na câmera, que já é falha, aí tipo, não tava dando. Era uma dificuldade que eu não precisava, já basta eu mesmo jogando. Isso é só prova que os reviewers do Metacritic não sabem o que estão falando, não ligam nada pra qualidade do jogo. Bom, então vamos começar a falar sobre Elden Ring. Então, que jogo é Elden Ring? Que é isso? Elden Ring é o mais novo jogo da From Software. Que o primeiro jogo, na verdade o primeiro jogo deles vai fazer bastante tempo, mas eles pegaram muita notoriedade num espaço curto de tempo, assim, nos últimos talvez 10, 12 anos, com jogos da série Souls, que já virou quase que um gênero hoje em dia, né? Jogo Souls-like, que é esse jogo de ação em terceira pessoa, muito focado nas mecânicas de controle e nas animações dos ataques. Então o combate ele é bem cadenciado. Então, tipo, se você está no meio de uma animação de ataque, você não consegue cancelar seu ataque para dar uma esquiva. Então tudo tem que ser com um time bem preciso, principalmente porque os inimigos causam muito dano e eles vão matar você com pouquíssimos golpes. Então se você for muito afobado, como normalmente eu sou, e estiver tentando tipo, dar um combo sem que o cara já começou um ataque, você vai levar aquele ataque, vai perder seu combo e você provavelmente vai morrer. Então ele é um jogo bem punitivo por conta disso. Ele não é um jogo que você possa sair apertando qualquer botão, em qualquer ordem, em qualquer jeito. Senão você vai parar seu combo com o ataque do inimigo e você provavelmente vai morrer em pouquíssimos golpes. Então ele não é um jogo que era pra todo mundo, então ele era bem criticado no começo por conta disso, que era um jogo muito punitivo, muita gente não entendia a proposta dele. Mas aí com o tempo a From Software foi continuando lançando jogos desse tipo, e esse nicho, que era pequeno, foi aumentando, e hoje é um dos candidatos a Game of the Year. Então, tipo, um dos maiores lançamentos do ano, com certeza. E se não fosse Breath of the Wild, até o final do ano, era Game of the Year fácil. Mas como tem alguns outros jogos aí no meio que talvez não seja. Mas enfim. Então esse Elden Ring tem algumas diferenças entre ele e os outros jogos da From Software. Basicamente, mundo aberto, o que facilitou bastante a dificuldade do jogo. Já que ele é mundo aberto, como aconteceu comigo, eu tava travado num boss, tava achando muito difícil, eu fiz, vou explorar o mundo. Fui explorar o mundo, fiquei bem mais forte, quando eu voltei no boss eu achei a batalha bem mais tranquila. Então, essa questão de ser mundo aberto, você poder fazer seu caminho e poder subir de nível antes de determinados boss, deixou o jogo bem mais acessível. Ele ainda é um jogo baseado nas animações, ele é cadenciado, ele não é travado, mas ele não é tão dinâmico. Você tem que cadenciar bem as suas ações e pensar bem. E reagir aos inimigos, principalmente. Então ele ainda é um jogo difícil. Morrer faz parte do aprendizado do jogo. Então você tem que estar com esse espírito na hora que você for jogar ele. Mas se você tiver com esse espírito, ele é um jogo absurdamente bom. Eu vou entrar numa tangente aí que é muito importante de ressaltar, tá? Porque
opinião controversa talvez, ele faz open world da forma certa. Sim. Isso é uma coisa isso importante. É um fato. Porque, tipo, muita empresa faz jogo e fala, é o open world. E temos até um movimento agora de migrar todo o jogo para um modelo open world. Só que isso não é necessariamente bom. Você tem que fazer o open world ser interessante, cara. Mundo aberto é um mundo vivo, um mundo com várias coisas. Ele tem que ser legal de você atravessar e explorar e ver as coisas dele, assim. Eu recentemente terminei o Red Dead Redemption 2 e eu genuinamente gostava de viajar pelo mundo sem fast travel. Tipo, eu gostava, em uma outra situação eu queria usar ele, mas eu gostava muito de também andar especialmente no começo, porque você nunca sabe o que você vai encontrar na rua. Você tá indo no mundo aberto, cara, qualquer coisa pode acontecer. E acontecia, vinha gente pedir ajuda, ou talvez alguém... Você viu uma situação absurda rolando, de um cara procurando um amigo dele chamado Gavin, e aí depois de cada dia o cara reaparecia Gavin ainda procurando ele. E é isso que é legal, você popular de coisa que é divertida. Aí você pega coisa que nem... Vou ser crítico aí a um jogo específico, mas a série Far Cry. Você joga um jogo do Far Cry, você jogou também Assassin's Creed e os outros Far Cry. Porque é a mesma coisa toda hora. Você tem que colecionar um monte de item que tá jogado em um monte de jogo, você tem que subir em algum análogo de alguma torre pra conseguir ver alguma área em volta de você, pra conseguir ver que base você vai ter que enfrentar e liberar. E cara, só dá pra fazer isso X número de vezes até você falar que coisa repetitiva, chata do caramba. A primeira vez é legal, a 20ª já nem tanto. E eu vi até um podcast do pessoal comentando que, assim, esse é um dos poucos jogos que realmente entendeu o que era a exploração do mundo no Breath of the Wild e refez, né? E trouxe, assim, o take deles. Que é que coisas do Far Cry e Ubisoft no geral não fazem, que é, tipo, você tá andando pelo mundo, você vê uma coisa interessante naquele mundo e você pode ir atrás dele e vai ter alguma coisa legal lá. Você realmente é recompensado por explorar e olhar o mundo. Que isso já é até um gancho pro que a gente vai falar depois de Elden Ring. Mas é isso. Então, tipo, o jogo é muito... Olha o mundo e vê o que é que você quer fazer. Então, tipo, vou puxar isso aí um pouquinho também pro New Vegas, que é o meu amorzinho. Mas os desenvolvedores pegaram uma coisa que eu achei ótima, porque o mundo do New Vegas é aberto. E eles falaram, nosso objetivo de design é... De qualquer local importante que você for, você tem em vista pelo menos outros 3. Porque a ideia é que você consegue sempre bater e falar, o que é aquilo ali? E aí você traça a sua rota. Ou o que é aquilo ali? E aí você traça a sua rota. Você tem Vegas, essa cidade luminosa, nesse negócio todo deserto, sem nada. E aí você olha lá, pô, tem Vegas, mas o caminho é tenso pra lá. Você olha pro outro lado, tem um dinossauro enorme ali. O que é aquele dinossauro no meio do nada? E você vai ver. Aí você olha uma estátua gigante, o que é aquela estátua? Vou ver o que é. E assim vai. Isso é construção de um mundo bom, de um mundo aberto, assim, que o ambiente é interessante pra você explorar. Sim. E acho que é um dos principais pontos. Você não precisa de uma setinha, tipo, vem aqui, faz tal coisa aqui, pra você ter vontade de explorar o mundo. Que sempre que eu jogava esses jogos, assim, esses AAAs, que nunca me prenderam muito, isso é uma das coisas que era assim, tipo, você começava a seguir setas, você não olhava pro mundo. E eu acho que isso acabava me afastando sem eu perceber. Porque só ficar seguindo setas sem... Eu já não gosto... Não é que eu não gosto. Eu já não costumo prestar muita atenção na história dos jogos. E eu não consigo nem explorar aquele mundo. Aí, tipo, perdi zero interesse. O gameplay eu achava só ok. E aí tinha toda essa questão de exploração que eu não tinha. E a história nunca foi muito atenta à história de jogos. Então, tipo... Sempre me afastou muito de Assassin's Creed da vida e etc. Mas eu tô muito preso no Elden Ring. E não é pelo combate, o combate é legal, é desafiador, mas eu sou bem ruim, então tem momentos que pra mim é bem complicado, eu morro bastante, principalmente em boss. Mas o mundo me prende. Porque eu tava jogando com um personagem, então eu explorei um pouco a área inicial, fui pra uma parte lá que o jogo meio que te direciona um pouco, te sugere esse caminho, na verdade. E eu tava naquele caminho, tava morrendo por um boss e tal. Eu fiz, não, vou criar um outro personagem. Esse meu personagem aqui, ele é híbrido em tudo, né, ele tipo... Usa armas melee, tem escudo e usa magia. Eu vou fazer um focado. Aí eu fiz um focado só em combate. Só uso armas melee sem defesa. Vou me garantir só na esquiva. E eu fiz, não, vou pra esse caminho não. Vou pegar aqui uma estradinha pra esquerda. Eu encontrei 2 cavernas diferentes, 2 boss. Peguei uma recompensa e explorei uma parte do mapa que eu não tinha nem olhado antes. Então, tipo, só você andar um pouquinho pra um outro lado, você já explorou uma área... Não vou dizer que é grande, porque é uma área relativamente curta ali do começo... Mas já vi muito relato disso, que é tipo...
de gente caindo num buraco, encontrando uma cidade completa. Então, tipo, o mundo do jogo é muito bom. É, tipo, muito bom mesmo. Inclusive, enfim, tem eu acho que outras questões, mas me prendeu até mais do que Breath of the Wild. Que eu ainda não zerei, tô jogando no meio, depois eu volto pra ele em algum momento. Mas Breath of the Wild era legal, mas esse do Elden Ring eu tô achando, tipo, muito melhor. Mas também questão de resolução, gráfica, etc, que acaba entrando um pouco no pacote. Não que tem o Breath of estilo the de Wild seja arte ruim, tá, também. gente? É. Tem o estilo de arte que, tipo, você pode olhar o do Breath of the Wild e o do Elden Ring. Você pode falar, o Elden Ring é melhor. Isso aí é bem subjetivo no caso deles, porque os dois são bem feitos. Isso é muito importante. Os dois têm um mundo muito bem trabalhado, uma arte muito bem definida. É legal, sabe? Mas pode ser que uma arte te prenda mais que a outra. Plataformas diferentes traz uma ambientação diferente, né? Não tem como também o Switch competir com Elden Ring, que é um jogo que tá saindo pra nova geração, né? Saiu pra antiga também, mas enfim. Então isso aí realmente não tem como comparar, mas questão até de exploração do mundo mesmo, de ver algum ponto e querer explorar. O Elden Ring, eu não sei, me prendeu muito. Outra coisa que me prende também é tipo o design dos inimigos. É tipo, todos os boss têm um design muito interessante, uma temática muito boa. Posso nem dizer temática porque acaba variando um pouco, enfim, tem um pouco de tudo. Mas ele tem um design muito bom, os inimigos. Então, tipo, eu tô lá no combate, eu tô apanhando, mas, tipo, tá legal lutar contra essa meia árvore gigante aqui, tá ligado? Tipo, ele é muito bom com isso também. Não sei, eu acho que a interface faz ele ser um jogo lixo. Já vai entrar nesse assunto polêmico. Já dei uma cutucada mais cedo sobre esse assunto polêmico, então sim. Sim. Então é isso. Elden Ring é um jogo muito bom. Joguem. Não quer dizer que ele é perfeito. O X ferra tudo. É horrível. Não, justamente. Insuportável. Assim, o jogo é perfeito. É 10 de 10? Provavelmente a experiência vai ser 10 de 10. Mas ele é perfeito? Não. Ele tem problemas de UX, de User Experience, tem problemas de UI. Tem vários problemas no jogo. Certo? Mas aí o que aconteceu? É um grupo de... Não um grupo de desenvolvedores, né? Assim, alguns desenvolvedores fizeram alguns tweets falando do jogo. E é o sentimento que passou, é bem o que Ivan trouxe. É butthurt. Muito magoadinhos. Por quê? Sim. Qual o comentário? Então, esse aqui. Peraí que eu preciso ajeitar um pouquinho. Ivan, se quiser ir falando aí. Ok, vamos pegar aqui. A sua tela é muito pequena, eu vou pegar na minha aqui, na minha colinha. Vai lá, o Ahmed Salama falando: o fato de Elden Ring ter conseguido 97 no Metacritic é prova de que os reviewers, o pessoal avaliando tudo, não ligam a mínima, colocando assim, porque eu acho que não tem como traduzir cocô flamejante sobre Game UX. Minha vida é uma mentira. A Rebecca respondeu a isso falando: nem gráfico de PC, estabilidade e performance, aparentemente, porque teve problema no lançamento. E embaixo o Horizon Forbidden Blake, que eu esqueci o nome dele, mas também trabalha no Horizon. Eu chutaria que seja o Blake. Design. Ele tem eu ia falar o nome completo dele aqui, pô, deixa eu ser profissa. Blake Rebush. Blake Rebush. Mas eu vou dizer. É isso, mas eu até entendo um pouquinho o sentimento deles. Não, um pouquinho. Dá pra entender, porque realmente o jogo tem falhas. Mas é porque ficou um sentimento geral, e não foi só esses 3 comentários, tiveram vários comentários, e comentários em cima dos comentários, que é tipo... Véi, vocês não entenderam o porquê o jogo tá fazendo sucesso. Não é porque o que tem lá de UX ou de UI ou o que for é perfeito. É porque o jogo é uma boa experiência, independente disso. E aí é engraçado porque como tem gente da Ubisoft no meio... E até do Horizon, tem bastante crítica sobre isso também. É que esse tipo de mundo aberto que a gente comentou mais cedo. Que é um monte de seta na cara, ícone no mapa, ícone na sua cara. Tipo, vem pra cá, olha aqui, vem fazer tal coisa. E você acaba perdendo, eu pelo menos perdia muito, a visão do que era o mundo. Porque eu tava vendo setas e seguindo waypoints e distância na tela. Porque às vezes o mundo é legal, o mundo é interessante, só que o foco dele acaba sendo, o mundo acaba sendo um sandbox pra você ficar fazendo essas tarefas fáceis, repetitivas, que dá uma sensação de completar, de avanço, sabe? Dá um prazerzinho na hora, mas, como eu falei mais cedo, desgasta. Fica tão repetitivo, tão frequente, que o impacto disso em você cai. E quando você vê vários jogos seguindo essa fórmula... Não é a mesma coisa que um mundo que é interessante por si próprio, sabe? Porque cada coisa vai ser diferente, não vai ter uma seta padronizada, vamos dizer assim, não vai ter uma barrinha de completionismo. Você vai atrás de lugares que você acha interessante.
É da sua impedância? Isso parece errado, mas acho que eu falei certo. Eu vou ver se eu usei a palavra certa. Eu acredito em você. Impedância. Eu conheci em outro contexto, mas tudo bem. É, porque é circuito elétrico. Não, falei errado, gente, ignora. Tudo bem. Era esse contexto que eu conhecia, mas tudo bem. Pois é. Aí depois desses comentários rolaram umas montagens que o pessoal fez, que foi pegando assim, tipo, um print do jogo, né, do Elden Ring, e botando o tanto de interface que tem em jogos da Ubisoft e afins. Obviamente que é um pouco exagerado, né, também, vamos ser sinceros, mas no geral é isso. Então assim, você perde quase metade da sua tela com texto. Vem pra cá, faça aquilo, tem tal coisa aqui, ponto de interesse, blá blá blá. Quests atuais, não sei o que, colete X recursos. Então, tipo, realmente fica tão poluída a tela que você não consegue olhar o mundo. E muitas vezes são mundos bem feitos, porque tem muita gente trabalhando e muita gente competente trabalhando nesses jogos. Mas tira tanto foco. Então, tipo, cara, principalmente sobre quest design. Porque quest design é muito fácil de você cair na armadilha de, tipo, quest de MMO. Vá pra cá, mate 10 caras e depois volte. Mostra exatamente onde é. E pra MMO, isso faz sentido. E pra MMO isso faz sentido, porque não é o foco do MMO. A quest é só uma forma de você pegar o level máximo pra você aproveitar o conteúdo do jogo. Mas no mundo que você tá ali de exploração, open world, você quer conhecer o mundo, quer explorar do jeito que você quiser, tem que ficar essa setinha. Venha pra cá, mate 10 e volte. Ou então vá pra lá e conheça uma área nova. Sendo que tem uma seta apontando pra essa área nova. Então, tipo, não tem muita exploração nisso. Você tá seguindo checklist. Sim. E aí, tipo... E tipo, funciona. Eu vou dizer que funciona a pior parte, porque se funcionasse não vendia milhões, né? Não vamos esquecer desse detalhe. Nós, humanos, gostamos muito de ter uma listinha assim clara de objetivos sendo completados. É muito prazeroso isso. Só que, como qualquer coisa que envolve... É endorfina o nome do hormônio? Ou tô falando errado? Acho que sim. Qualquer coisa que envolve ele, quanto mais você faz, menos você tem resultado, sabe? Você precisa de mais daquilo pra ter o mesmo rush, a mesma sensação. E é isso, uma grande crítica desses jogos também é isso, tipo... Cara, como é uma fórmula muito usada, desgasta. Você fica de saco cheio. Não à toa que... Talvez eu erre o jogo agora, mas acho que Dying Light 2, que lançou recentemente... Um dos materiais de marketing que eles estavam usando é que eles tinham 500 horas de conteúdo pra você fazer no jogo. Quem quer passar 500 horas no mesmo jogo? Tudo bem, tem gente que passa, principalmente jogos online, mas aí tudo bem. Mas deixa eu esconder aqui meus tempos do Steam. Pera aí. Tá aí, depois eu vou querer dar uma olhada. Fiquei curioso agora. Assim, não, tudo bem você querer passar 500 horas. A vida é sua, faz o que quiser. Mas tipo assim, isso ser um selling point do jogo, tipo... 500 horas de conteúdo. Porque não é 500 horas de conteúdo de história. É 500 horas de tipo, vou procurar um mapa pra saber onde é que tá o item colecionável 73 de 240. Então, tipo, cara, pra mim, pelo menos, exatamente. Claro, não. Isso não é interessante. E não é nem a quantidade. O tempo, ou a exploração do mundo. É só, tipo, é um monte de coisa que alguém escondeu assim meio que de última hora pra, tipo, fazer você gastar tempo. Porque isso é. Enfim, isso é um outro. Gente, eu acho isso um design muito. Barato. Você esconder colecionável, sabe? Mas é um pouco, porque tipo, eu nunca pensei muito sobre isso, eu só tenho esse sentimento, então não quero nem entrar muito nesse detalhe agora, porque senão vai mais outra hora de conversa, mas... Cara, não, eu acho que é legal entrar um pouquinho nisso, porque eu, sinceramente, eu não lembro de nenhum colecionável em um jogo que eu gostei de fazer. De, tipo, ficar indo atrás deles. Eu não lembro de um. E eu vou puxar aqui pra minha namorada que tá assistindo. Oi! E eu vou dizer que eu assisti ela jogando Sunset Overdrive e pegando os colecionáveis dele. E foi tipo, o que você ganha com isso? Um achievement. Tipo... Uma coisa que eu posso até entender é que talvez o travesse né, você navegar pelo mundo do Sunset Overdrive seja interessante. Porque é bem dinâmico e tal. Então talvez isso possa ser legal, porque eu ouvi muito falar disso também no Homem-Aranha, que você andar pela cidade por si só é muito bom a sensação. Então tudo bem, talvez isso possa ser uma atividade mais prazerosa. Mas cara, no geral, velho, você tem que ficar procurando cada cantinho do mapa pra achar o item colecionável, tipo... E você contar isso como conteúdo, horas de jogo, é tipo... Nossa, velho, isso é muita forçação. Não à toa que receberam algumas críticas e até pagaram a publicação no Twitter, eu acho. Mas enfim... E se você gosta, não é um problema, tá? Só pra deixar claro, gente. É só porque, assim, existem outros tipos de conteúdo e outras formas de você
explorar o mundo, né? Sim, a gente teve uma discussão recentemente. A gente tá jogando Terraria, minha namorada e um amigo nosso. E foi engraçado que foi quase ao mesmo tempo, assim, tava todo mundo querendo fazer as missões de pesca que tem no jogo. E aí esse colega, eu adoro fazer as missões de pesca de todo o jogo, minha namorada, eu odeio de todos os jogos. E eu falei, eu sou indiferente de todos os jogos. Tá lá, eu tô fazendo. Completando a trindade. Em pesca eu sou um cara do meio termo. Tem jogos que eu acho legal fazer, mas não muito, claro, nunca gosto de fazer muito. E tem jogos que eu simplesmente odeio. Stardew Valley, me julguei muito agora. Eu não gostei muito da pesca. Eu achei o sistema muito bom, a mecânica é boa. Mas eu não sei se era ruim, se era muito difícil, ou se eu precisava melhorar algum skill. Eu não sei, eu achava que não tava bem balanceado ali pra mim, pelo menos. É que eu consigo te explicar um pouquinho isso, que é a questão que eu sempre falo pra todo mundo, que pesca no Stardew Valley fica mais fácil quanto mais você faz, porque aquela barrinha fica no meio, ela aumenta. Ah, imaginei que fosse alguma coisa do tipo, porque era muito... Normalizou pesca em jogos. Olha, eu tenho que concordar em boa parte disso, que tirando aqueles jogos que são de pesca, tipo, o jogo é Fisher Trophy 2000 e sei lá quanto, esses jogos bem genéricos de pesca que tem por aí, tirando esses, eu não sei o porquê. Porque eles normalmente não condizem com o resto da experiência. Eles não agregam nada. Agrega tipo, aí no que a gente acabou de falar. Itens colecionáveis. É tipo o Far Cry falando que tem rinha de galo. É tipo... É Far Cry, cara! É tiro, uma base e tudo mais, e você tá me dando rinha de galo. Uai! Não! E eu tô falando do Far Cry também porque ele também tem pesca. E eu não encostei em pesca em nenhum dos jogos do Far Cry porque não tem o porquê. Colocaram só para dizer, olha, tem. Que você falou, inflação. Mas pesca em jogo é basicamente isso. Sim, eu coloquei. É tipo assim, é colecionáveis com uma mecânica. Pra MMO faz um pouco de sentido, porque o pessoal ficava conversando, enquanto não tinha muito o que fazer, o povo ficava pescando. E aí, tudo bem, é um minigame que a pessoa pode fazer ali e vai tendo algum colecionável. Mas em todo jogo, não, pra quê? O Stardew Valley também tem um propósito, né? Também funciona lá, por isso que eu acho ok. Mas é que nem... Então, mas é que nem no Red Dead que você... Cara, você é um cowboy, tudo bem, no mundo selvagem, e tem um apelozinho aí, só que eu acho que é das coisas que mais puxa pra fora, assim, da experiência, de tudo que tá rolando lá. O Far Cry tem o outro exemplo que também é ruim. Eu tô tentando puxar mais jogo porque eu sei que tem, mas é tipo, é um negócio que é tão passável na minha cabeça que... É porque tem jogo que te proporciona uma experiência tão imersiva, o Red Dead, por exemplo. É um mundo tão imersivo que faz sentido ter pesca. Aí tudo bem, vamos ver como é a pesca. É cheio de itenzinhos colecionáveis, aí enfim, aí a gente volta naquele assunto. No máximo tem duas coisas que você pode fazer, tá? Que é completar uma listinha lá de peixes que você pescou e pescou eles com a isca certa, o que é tipo... Nossa. Easy work. Nossa, não posso nem falar muito, que eu jogava muita coisa de Pokémon. Então... E o outro é você pescar os peixes trophies pra uma missão que tem lá de um cara que é um colecionador de trophy também. Só que tipo, também whatever. Que ele... A gente tá saindo uma outra tangente aí quanto a isso. Mais uma. Mas é importante, você fala que é ok. A gente já conversou sobre isso, falou que é ok. Só que eu acho que é uma falha infeliz do jogo. Porque o jogo é muito bom. Só que esse aspecto, sabe, tem potencial lá que eles não exploraram, muito evidente, que é o dinheiro no Red Dead 2. Tipo, você é um fora da lei, você é um cara que rouba e você quer pegar dinheiro. Tanto que um dos personagens principais, assim, mais icônicos do jogo todo fica falando "We just need more money!" E ele fica falando isso toda hora. Só que dinheiro não tem utilidade nesse jogo. Você chega no capítulo 3, se você estiver jogando assim de boa, você não vai ter mais coisa importante pra gastar. Chegou um ponto que eu comecei a gastar com roupinha na loja, comprei todas as roupinhas da loja só pra comprar, porque eu tava tipo, não tenho que usar esse dinheiro. Eu terminei o jogo com $6.000 que não tinha o que usar. Mas e eu não comprei quase nada. Tu jogou de boa? Ou tu jogou fazendo muitas sidequests? Eu sempre priorizo side quest, mas as side quests não davam muito dinheiro no jogo. Nem os assaltos e outras coisas assim. Porque uma coisa que o Red Dead também pegou, que pra muita gente deve ser estranho, é tipo, uau, a gente fez o assalto aqui, foi um assalto ok, toma aqui $25 do seu assalto. É tipo, poxa, mas só 25? Inflação tava aí, né? Não, mas naquela época valia muito, cara. 25 era grana pra caramba, sabe? Então, tipo, é uma coisa que você entende. Tanto que quando o
o Arthur pede bebida num bar, ele pede, o cara fala, é $5. Ele, nossa, tá caro. Nossa, tá caro Tipo, mesmo. por uma bebida, assim. E tava mesmo, $5 é grana pra caramba Muito nessa época. caro. Então é um tipo de coisa que você fala, pô, o mundo todo parece que esse é um recurso que seria mais relevante. E não é. É bem. Ele está lá e é só um número. O que é uma pena. Mas é a única coisa assim que eu senti que falhou ele. De resto é uma experiência muito boa. Nossa, eu ia voltar pra um outro assunto que a gente pulou. Manda, Mas bom, vai. o que eu falei que era aceitável nesse jogo é porque ele é um jogo single player. Então, assim, tudo bem o dinheiro ser um pouco desbalanceado, porque, enfim, ele é só acesso a conteúdo. Então, tipo, é meio ruim você pensar, oh, nossa, que coisa ruim, eu tenho acesso a todo o conteúdo que eu quero. Ah, Tipo, roupas, tem uma, armas e customização, é isso. tem uma contrapartida aí que é tipo, você quer que tenha alguma coisa pra você usar essa grana, sabe? Ela tem um valor Sim. de verdade. Então você tem que ter uma progressão de gasto também, que Mas- vai num ponto que é interessante. Tu sentiu que tua progressão de gastos e ganhos de dinheiro foi ruim? Sim, porque é o que eu falei, tipo, eu fiz as sidequests, elas não davam valores absurdos, eu não saí pegando coisas que davam muito dinheiro, e cheguei na metade, assim, do jogo, no capítulo 3, mais ou menos, você faz um assalto que te dá uma baita de uma grana. Eu fiquei tipo, Mas eu não tenho que usar isso mais. mas o capítulo 3 não já é perto do final, não? Acho que tem o capítulo 4, 5, e aí o final, e ainda tem o epílogo, se eu não me engano. Tá, eu não zerei, então não sei, mas o que eu vi é que assim, o 2 era bem grande, e aí É grande. o final, esses últimos capítulos, era mais corridinho. Então assim, tu O- vê que tava perto do endgame já, né? Então assim, é Eu vou, aceitável você ter o dinheiro. eu vou avisar aqui Você- pra vocês que estão. Vou dar um leve spoiler. Eu não vou entrar em detalhe do que é, porque não quero fazer isso, mas. Chega um ponto do jogo que ele zera a sua grana. Ele zera a sua grana e você tá endividado. Beleza. Só que você não tem como pagar isso. É. Foi punido pelo Caps. Ah, mozinho foi Como punido pelo assim? Caps. É que ela Eu vou- devia estar implorando nada de spoiler, nada de spoiler. Ah, Mas meu Deus, desculpa, o que eu vou tirar isso depois. O ban, no O que caso, não o controle. Só resumindo e finalizando, o que rolou aí que foi, ao meu ver, um grande erro seu personagem perde toda a grana, você fica endividado e você não tem como pagar com o dinheiro que você ganha fazendo as coisas normais. Você tem que avançar a história principal pra pagar essa dívida e é tipo como se fosse um caixa separado que não tem nada a ver. É muito estranho isso. É muito desconectado também você não poder. Então, tipo, você tem uma dívida aqui de $1.000, eu tenho 6 mil no meu bolso, posso pagar? Não. Segue a missão principal. Tipo, porra, meu. Então é uma coisa que ficou muito desconectada da narrativa ao mesmo tempo que faz parte relevante dela. Não, eu entendo a crítica, só porque eu acho que é uma coisa mais relevante pra proposta do jogo, sabe? Mais irrelevante, no caso, pra proposta do jogo, no momento que você tava do jogo. Que era mais tipo, vamos concluir aqui o arco narrativo. Mas... final não deixa de dele- ser um Mas problema. tá não deixa de ser um problema, mas... Eu De novo, acho que a é fo- história ficou boa, recomendo É. qualquer um. Isso aí é só tipo. É uma coisa que é chata, poderia ser melhor, mas é muito bom. Joguem. Eu tenho vontade Oh, meu Deus. de voltar a jogar ele quando der. Não tá no futuro próximo, não. E quando a Epic parar de atrapalhar meu download pra jogar. Porque eu baixei e tive problema, mas enfim. Tá tangente. Então acho que era isso. Acho que a gente esgotou os assuntos que a gente tinha planejado pra falar hoje. A gente tá aqui Or já não. 1h15, bastante coisa. Então, Ivan, palavra de agradecimento pra encerrar a gravação. E depois Eu a gente gostaria de pode encerrar a live. agradecer a minha namorada, que é um amorzinho de pessoa muito fofa, que me incentivou e me defendeu, me motivou a estar aqui. A minha mãe, porque me trouxe ao mundo e cuidou de mim. E trouxe Tem o seu paciência pra jantar. aguentar. Também, não, isso aí foi minha tia. Ah, boa. Outra pessoa pra agradecer, agradeço. Minha tia, porque ela garante que eu não morro de fome. Meu pai, porque ele sempre esteve aí, me ensinou a descer porrada nas pessoas. Muito bom também, obrigado, pai. Isso aí vai estar gravado pra internet. Nice. Eu corto, tio. Tá safe. Mas falando sério, esse é o primeiro episódio aí, foi bem legal. Eu acho que tem muito potencial da gente ainda tocar em coisas da indústria, que é muito importante também. Uma coisa que foi a nossa ideia principal também é isso, é tipo, explorar o que a gente fala no dia a dia, que é da indústria, que não é muito falado também aqui. E é bom. A gente quer mais informar ao mesmo tempo que diverte. E aí falar de jogos que estão rolando, inevitavelmente, como vocês puderam ver, a gente sai umas tangentes legais. Então, obrigado a todos que estiveram aí, gente. Espero que tenham se divertido e que gostaram do conteúdo.
É isso, gente. Queria agradecer também. Espero que o papo não tenha sido monótono. Acho que foi de boa. A gente tem bastante intimidade, a gente conversa bastante no trabalho. E foi bom a gente poder conversar sobre as coisas no tempo que a gente queria. Porque do trabalho a gente sempre tem que ficar, né? Ok, já deu, preciso resolver alguma outra coisa. Então... Vai lá que eu trocando ideia. Oh não, tá pegando fogo aqui, deixa eu pegar, já meu Deus, preciso correr. Então foi bom a gente poder abordar os assuntos sem ter muito limite de tempo. E quero fazer mais, gostei da experiência. E é isso, informar sobre a indústria e ser informado, né, sobre coisas. Porque eu acho que uma coisa que sempre acontece, principalmente quando a gente tá falando de jogos mesmo, não da indústria, a gente sempre acaba entrando nas tangentes meio de game design e direção de jogo, que, enfim, eu gosto bastante disso, apesar de não ter tanto conhecimento, mas enfim. Inclusive com spoiler, já tô falando aí com game designer pra aparecer aqui depois, mas é isso. Valeu, gente, espero que tenham gostado. Dá seu like, dá seu joinha, arrasta pra cima, faz o que tem que fazer aí. Faça o que nem eu fiz, tem follow. E é isso, gente. Obrigado. Aqui, então. E a gravação vai ficando por aqui. Falou!